Estamos iniciando um novo programa, A Velha Nova Friburgo. Ok, agora pode abrir o microfone. Ok, pode ir. Ao meu lado, Carlos Arnaldo Bebert, que me ajuda aqui na condução do programa. E hoje o nosso convidado é o professor Helênio Campos, que vai falar um pouquinho sobre a história da educação, sobre o magistério. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa para falar sobre a Velha Nova Friburgo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. O senhor é nascido em... Sou nascido em Trajano de Moraes, Mas veio para cá com 3 anos. mas vim para cá com 3 anos de idade. O senhor é nascido em que ano? 1930. Tá. Eu falei com o senhor que aqui a gente assim, a idade é sempre importante, né, para a gente assim mostrar que a pessoa assim tem uma história, né, tem uma vivência e uma memória, né, dessa velha Nova Friburgo, né? Professor, o senhor chegou aqui, qual foi a Nova Friburgo que o senhor se recorda, quando o senhor já começou a ter uma atividade profissional do magistério? Como é que é a área de educação, esse passado e presente? Como é que foi, qual é a sua experiência de passado nesse sentido? Olha, quando eu cheguei aqui, Friburgo era uma cidadezinha, né, calma, bucólica, em todos os sentidos. Você se lembra disso na sua infância, tranquilidade. né? Uhum. Então, a minha infância foi assim, uma maravilha. Parecia que eu estava no céu. O senhor morava Então, onde aqui em bucólico. Friburgo? Moramos por muito tempo na Avenida Alberto Braun. Da Alberto Bravo, bem ali no centro mesmo, né? Exatamente. Aí o senhor se lembra daquela cidade muito florida, né? Que era Nova Friburgo. Muito florida. E em todo lugar havia um jardim. Naquela ocasião, ainda nós tínhamos grandes mansões na própria Alberto Braun, que era a principal via da cidade, mas conservando aquele bucolismo, né, aquela calma do friburguense. Só o trem é que movia, digamos assim, as pessoas a se locomoverem, a olharem quem ia passar pelo trem, aí, na ida ou na vinda. Ah, é? Muito tranquilo. O trem que quebrava esse silêncio da cidade, né, essa harmonia, né? O senhor lembra dessa passagem? Como é que era assim, quando ouviu o apito do trem, todo mundo parava? Todos parávamos. Eu às vezes estava estudando, né, aí saía do meu quarto, ia à sacada olhar, dar a Deus, mesmo que eu não fosse conhecido, saudar o pessoal que estava chegando ou que estava saindo. Né? Uhum. Então era muito gostoso. Né? E aí, muitas vezes, como a velocidade dele era quase nenhuma. A Câmara Municipal exigia então, que passasse mesmo mais lento, né, no exato. centro. Era tão lento que eu às vezes aproveitava para pegava uma carona, ia até o final da praça para ir ao colégio. Ah, é? Agarrava assim numa barra de ferro. Sim, sim. Como o senhor, muita gente devia fazer isso, né? N colegas, N amigos faziam isso. Que época boa, né, Juca? Com certeza. Janaína, Helênio, é com muita alegria que a gente participa hoje aqui dessa entrevista. O Helênio, Janaína, é uma das figuras queridas de Friburgo, né? Embora ele tenha nascido lá em Trajano, ele veio muito cedo. Com 3 anos. Ele era o filho mais novo do Dr. Silva Lima, que foi um médico famoso em nossa cidade. E eu estou vendo o Helênio falar, ele que morava, eu me lembro muito bem da casa deles, ali na Alberto Braun, próximo à Associação Comercial hoje, e ele estava falando desses prédios que tinham na Alberto Braun, e eu estou me recordando agora de imóveis maravilhosos que é Alberto Braun, que a grande maioria do friburguense não conheceu. Por exemplo, o prédio da Madame Santana, em frente à prefeitura, né? Durante muito tempo. O próprio Hotel Engert, né, Helênio? Maravilhoso, Hotel Engert, ali na entrada da Rua Augusto Cardoso.
o casarão da família Júlio Zamit, né? Aonde é o Itaú, aquele Itaú central da Alberto Braune. Qual Itaú? Perto? Aquele mais próximo aqui, ao meio da Alberto Braune. Tá, sei. Ali, aquele espaço todo, era a casa da família Júlio Zamit. E era um casarão no meio e jardins laterais, dos lindos. laterais. Eram lindos, certo? Era um espaço muito grande. Em frente a esse casarão, que era da família Júlio Zamit, tinha, onde é Ariosto Bento de Melo, todo aquele espaço daqueles 2 prédios era da família Caputo, com grandes jardins, né? Mais tarde foi até a pensão da minha tia Mariquinha, certo? Do Hotel Maringá. Ela começou ali no casarão da família Caputo, que era exatamente no meio da Ariosto Bento de Melo. Então, realmente, ele está falando do bucolismo, daqueles coisa maravilhosa que era Alberto Braune, e era realmente. Alberto Braune tinha, né, esses imóveis antigos, maravilhoso. A própria família Eljaic, aonde foi a igreja presbiteriana, no centro ali, um prédio bonito que tinha. Não sei se esses imóveis, eles foram pouco a pouco sendo destruídos, né? Você então pegou essa Alberto Braune que você todo. descreveu, você pegou, Júlio? Essa Alberto Braune era maravilhosa, sim. Eu estou mais ou menos da idade dele, né? Aí eu me lembro ali, aquela parte toda, ele falou também, numa das fotos, eu me lembro, aonde perto ali do Extra, tinha um casarão da família Sertã, que dava para Alberto Braune com esquina de Duque de Caxias. E do outro lado, o casarão da família Quinuste, certo? Também muito imponente, ele era um prédio... Era tipo palacete, né? Exatamente, eram casarões em que é de um Alberto Braune, que era realmente, como ainda é hoje, né, o espaço principal da nossa cidade, certo? Mas voltando ao palacete do Zamit, quando eu passava por ele, a pé, eu parava para ver os jardins sempre floridos, então, orquídeas, plantas raras, a fontezinha que havia, mas era lindo, era camélias, maravilhoso. né? Friburgo tinha muito essa coisa das camélias, né? Ele tinha uma fonte, e o doutor Júlio também, na época da Semana Santa, ele fazia um grande presépio, né, Helênio? Ele, no escritório dele, que era anexo ao próprio prédio, a esse casarão, ele preparava um grande presépio e era aberto, ele abria a porta lateral do prédio, da casa, para que as pessoas visitassem. Era um espaço realmente muito bonito, né, naquela região ali. Em que década, mais ou menos, do século XX, esses palacetes da Alberto Braune começaram a ser demolidos? Década de 60, eu diria assim. Por aí, 50 para 60. 50 para 60. 60 já começaram, né? Sim. E foi uma pena, porque realmente eram imóveis, o próprio Hotel Engert, ele era tão grande, o Hotel Engert, que ele hoje pegava... é na Augusto Cardoso, né? Não, ele ia da Augusto Cardoso até o outro lado do Posto do Rio, até lá. Né? Ao final, todo ali... Todos os imóveis da Alberto Braune, eles tinham essa característica. A extensão deles era até a margem do rio. Então era um espaço muito bonito, né? O Hotel Engert ainda tem sobras do Hotel Engert pela uma rua ali, você entrando pelo Augusto Cardoso, tem uma outra rua ali, que agora não sei se é Luiza Engert, que ainda tem um pequeno espaço do antigo prédio. Por trás da família, mora a família, os netos e filhos do Henrique Engert e do seu Lulu também. Ali por você entrando Augusto Cardoso, logo em seguida, me parece que é a Rua Luiza Engert, e tem lá no final a casa deles. Aquela rua era chamada Rua Dona Umbelina. Esse é antigo, né? Do século XIX, né? Isso eu sei. É isso mesmo. A Rua Augusto Cardoso? O primeiro nome dela foi Dona Umbelina. Quem foi a Dona Umbelina? A Dona Umbelina foi casada com um irmão do Barão de Nova Friburgo. Do Manuel. Irmão do Barão? Manuel Clemente Pinto? Sim.
Ah, eu não sabia. E o depois É porque eu acho que ele tinha uma residência ali no Alberto Browne, se eu não me engano, me parece, eu acho que eu já ouvi uma referência do Luiz Fernando Folia, que a residência dele tinha até 2 leões, assim como tinha o do Barão também. Ah, então talvez seja, onde tinha isso aí, era um prédio na esquina da Duque de Caxias, que tinha mais ou menos a mesma pegou coisa. isso também, Peguei, Juca? na subida ali, próximo onde é o leões? ABC. Aquele pedaço ali do ABC, certo? Que tinha esse espaço. Era da família aí. Clemente Pinto. E depois, mais tarde, essa rua Dona Umbelina, ela se transformou em Augusto Cardoso. Augusto Cardoso foi uma das figuras mais importantes da nossa história. Porque no jornal dele, né, durante muitos anos, o jornal dele, que serve até hoje de base para estudos de história de Friburgo Antiga. O Friburguense foi o jornal mais antigo. O Friburguense, né, foi em cima que do era da Friburguense. família do Augusto Cardoso. Mas o fundador foi o Pardal. Não me lembro agora. Silvio Pardal, não. Da família do Silvio Pardal, né? O José Antônio Souza Cardoso, né, que é o pai do Augusto Cardoso, né? Ele deu reinício ao jornal, né? O Friburguense é o jornal mais antigo. E para pesquisa, realmente, ele é sensacional. O meu trabalho de mestrado, de final do século XIX, foi todo em cima do Friburguense. E a gente tem essa série. Helene, você foi companheiro do Exídio de Assis, que escreveu um jornal, A Sentinela, na Associação Comercial, da Associação Católica de Friburgo. Sim. O Exídio de Assis, que tinha aquele outro jornal, Janaína, que competia junto com o Friburguense, A Sentinela. A Sentinela. Ela também teve um destaque mais ou menos nessa época de Augusto Cardoso. A Sentinela, isso mesmo. Quer dizer, então, que essa Friburgo, o senhor se recorda bem, o senhor morava ali no centro, né, dessa nova Friburgo, assim, com esses casarões, esses palacetes, que a gente chama até de palacetes ali na Alberto Browne, e também na Avenida. Mas né? A Avenida também tinha muitos palacetes, né? O único que ficou foi o da família Galdino do Vale, né? Inclusive, você até menciona, Ju, que a gente tem imagens de onde foi o Clube dos 50, que também já não existe mais. Ali tinha um grande palacete, né? Tinha, da dona Ilse Jansen. Dona Ilse era uma senhora, uma descendente alemã, né? E ela tinha um prédio do lado, certo? E, aliás, ali tinha uns 3, 4 prédios que, infelizmente, desapareceram. Helene, você estudou inicialmente aonde? No ensino primário seu? O ensino primário foi inicialmente no Grupo Escolar Ribeiro de Almeida. Também no Ribeiro de Almeida. Hoje é o Instituto de Educação. Né? Mas eu só fiz um ano lá. Depois eu fui estudar com a dona Helena Coutinho. O colégio da dona Helena Coutinho era sui generis. Era da casa da dela. Pobreza, era muito pobre o colégio. Nós vamos falar sobre essa parte de educação no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com o professor Helênio falando da velha Nova Friburgo. Por enquanto a gente tem que interromper porque tem que